Mateus capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4, a partir do verso 12, né? Verso 12, graças a Deus. Mateus capítulo 4, verso 12. É a grande luz, né? Sabe quem é a grande luz? No verso 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? E vai lá no verso 23, dizendo que diz assim, verso 23: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões os seguiram. Amém? João Batista veio anunciar Jesus com essa mesma palavra, né? Arrependei-vos. Né? Arrepender, o que significa? Mudar de rumo, né? Reconhecer que nós temos uma natureza decaída. Nossa natureza foi decaída, né? O homem está sujeito às transgressões, mas para isso veio Jesus, para restaurar, né? Ele veio restaurar a natureza humana. Ele veio unir o humano com o divino. Então, por isso que ele fala do Espírito Santo, que nós recebemos o Espírito Santo, aquele que crê, né? Que se aliança com Deus, né? Jesus orou, né? Pedindo, né? Eu rogarei ao Pai para que vos dê outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Quer dizer, o Espírito Santo uniu o terreno com o celeste, né? O natural com o divino. Então, para isso veio Jesus, para restaurar. Ele não nos melhorou, ele não pegou, né? A nós do jeito que a gente era para dar uma melhorada, né? Ele nos fez de novo. Por isso que ele fala novo nascimento. E novo nascimento importa em arrependimento, né? Arrependimento sincero. João Batista pregava, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno? Aquele que é demonstrado também por atitudes, né? Com mudança de vida, né? Então, arrependimento quer dizer, eu deixo as minhas obras más, os meus pensamentos ruins, e agora eu absorvo os pensamentos de Deus, o conhecimento de Deus. Eu sou restaurado. Você é restaurado quando você se rende a Jesus, você aceita Jesus, recebendo o Espírito Santo. Então ele traz novidade de vida. E aqui, né, ele faz isso da forma mais improvável, porque, né, Isaías, se você for lá no livro de Isaías, no capítulo 9, né, fala a respeito da grande luz, né? Ele fala que, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou
desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, aquilo que era improvável, né, que era desprezível, né, Jesus vai lá, né? Jesus vai lá para restaurar aquela gente e toda a humanidade. E no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Amém? Então, aqui Isaías está falando do lugar desprezível. E nessa passagem aqui se cumprindo o que estava profetizado há 740 anos antes, né, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Jesus é anunciado em todas as Escrituras. As pessoas falam, o Velho Testamento não está valendo porque já é velho, né? Essa palavra velho, ela foi para ter uma separação, né, entre antes de Jesus e depois de Jesus. Na verdade, não tem nada velho, tá? Tudo é novo para Deus, né? Tudo se faz novo. Então, você não pode desprezar o Velho Testamento. O antigo, né? Pode dizer antigo, todos os dois são antigos, né? Tem mais de 2000 anos nisso aí. Então, o Velho Testamento, que é assim chamado, o Antigo Testamento, ele anuncia Jesus de ponta a ponta, né? É preciso ter abertura espiritual para entender essas coisas. Jesus é revelado lá. Vai lá no capítulo 6, Isaías é o profeta messiânico, né? Todo o livro dele, que o Espírito Santo levou ele a escrever, fala de Jesus, né? Então, por isso que a obra das Escrituras não é obra da mente humana, mas é a obra de revelação do Espírito de Deus, né? O autor intelectual é o Espírito Santo. Olha, fala algo lá atrás, né? 1000 anos antes, né? Depois você se vê cumprindo. Então, Jesus está presente, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas, então, o que ele veio trazer para nós, né? Esse é o reconhecimento que nós temos uma natureza decaída e pecaminosa. Estamos inclinados a uma natureza de pecado, de transgressão. E isso foi feito pelo próprio Deus. Ele encerrou todos em pecado. Então toda a humanidade foi encerrada em pecado. Para quê? Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quer dizer, ninguém pode dizer que vai ser salvo pelas boas obras, né? As pessoas têm no coração e falam, eu sou bom, não? Mas Jesus veio e já respondeu essa questão, falando que há um só bom, né? É o Pai, né? Só um é bom, né? Nós somos mais ou menos, né? Então, aí nós precisamos, o homem precisa dessa restauração, né? Então, enquanto religiões falam que as pessoas vão ter parte com Deus através da sua justiça própria, dos seus atos de bondade, né? Mas a palavra de Deus também fala que os nossos melhores atos, né? Os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. O que é um trapo imundo, né? Porque você limpa o banheiro lá, né? Aquele pano de chão, né? Isso é a presunção humana achando que é bom, né? E por isso vai merecer ser salvo, vai merecer estar com Deus.
Mas como Deus encerrou todos em pecado, né, o que ele fez? Ele nos colocou sob dependência dele. Né? O homem não é autossuficiente, o homem é dependente de Deus. Quanto mais nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, mais Deus vai trabalhar a nosso favor, mais a graça de Deus vai se manifestar na nossa vida, mais o favor de Deus vai se manifestar. Então, ele veio trazer o que? Luz, né? O povo que jazia em trevas viu grande luz, né? Então toda a humanidade em trevas, né? Em trevas o que? Na ignorância, não conheciam a Deus, não conhecem as normas, os princípios de Deus, a vontade de Deus, né? Viviam como ovelhas que não têm pastor, cada um fazia o que queria, cada um andava pelo seu próprio caminho e pelas inclinações do seu próprio coração, não tinha disciplina nenhuma, né? Mas só que Deus não criou nada para ser confusão, né? Ele tem as suas normas, os seus princípios, e a Bíblia chama também de mandamentos. E quando fala de mandamentos, não é só os 10 mandamentos, toda a palavra são mandamentos. E se você for no Salmo 119, ele vai dizer o quê? Né? Ele fala lá, usando, né, a palavra juízo, estatuto, normas, regras, testemunhos, né? Esses são os mandamentos de Deus, toda a palavra de Deus. Para quê? Para nos disciplinar, a boas obras. Sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Ele fala assim: sem mim, vocês nada poderão fazer. Está lá em João capítulo 15. Então, quer dizer, a nossa dependência de Deus nos leva, então, nos impele a buscar a Deus, né? Então, é em Deus que nós temos a provisão de tudo que precisamos e de como devemos viver. Então, Jesus, o povo que jazia em trevas, né, ignorância, a Bíblia traz muito luz e trevas, né? Aí as pessoas até acendem vela para falar que está com a luz, ou acendem a luz da Selic para falar que está na luz, no Natal, tá? Não é nada disso, né? A luz aqui é conhecimento, é entendimento, é sabedoria. Você vai compreender, né? Não adianta você olhar uma figura, né? A figura de Jesus, eu amo Jesus, mas olha para a figura, mas o que você aprendeu disso? Né? Você está tentando pelo que ele falou, pelo que ele fez, né? Ele veio trazer luz, ele veio trazer entendimento nas Escrituras, entendimento, né, na palavra de Deus. É isso que ele veio trazer. Então nós devemos buscar, né, meditando na palavra de dia e de noite, né? Quando você vai medita, mais você entende, né? E por mais que você entende, você não vai conseguir entender tudo, porque nele nele estão ocultos todos, né, os tesouros da sabedoria. Então, à medida que nós buscamos, à medida que nós, né, louvamos, adoramos a Deus, né, consideramos a palavra dele, mais entendimento nós vamos ter, mais luz nós vamos ter. E essa luz vai nos orientar como viver, vai nos orientar como superar as dificuldades, os problemas, as circunstâncias adversas. É isso que ele vai fazer, né? Vai habilitar a nós, né, ser zelosos para as coisas de Deus, né, e ser aí habilitado para boas obras. Boas obras não vão salvar, né? Justiça própria não vai salvar. Isso é uma presunção. Você vê, fulano morreu, ele era bom, né? Que Deus o tem em bom lugar. Ora, conheceu Jesus, sabe quem é Deus, né? Dedicou-se nas Escrituras, seguiu os caminhos de Deus, recebeu o Espírito Santo. Deve ter recebido. Não, vocês não vão saber, né? Esses dias eu estava conversando, mas recebe o Espírito Santo lá no batismo, né? Lá no batismo das criancinhas, né? Não é não.
Isso é um engano. O recebimento do Espírito Santo é o dia que nós nos arrependemos. E isso é individual. Isso é individual. Eu não posso me arrepender por você, né? Isso é cada um, pois examine-se a si mesmo, né? E assim como do pão, beba do cálice, né? Quer dizer, é individual. Quando a ficha cai, né? Que nós reconhecemos a nossa natureza decaída, a nossa natureza de pecado, a prática de pecado. Por isso que a palavra diz que com mão forte Ele nos tirou da casa da servidão. Éramos escravos de trevas, éramos escravos de ignorância, escravos de falsas doutrinas, de religiosidade que não leva à salvação, né? Porque a salvação está em Jesus. O nome Jesus quer dizer Deus é salvação, né? Só Ele pode salvar, mas salva quando você o recebe, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o recebem, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora bem, as pessoas acham que todos são filhos de Deus. Não, são criaturas de Deus. Você se torna filho de Deus o dia que você recebe Jesus no seu coração, o dia que você se arrepende, quando eu preciso, eu necessito de um Salvador, eu necessito da poderosa mão de Deus, né? A graça de Deus sobre a minha vida. Eu por mim mesmo não posso vencer, por melhor que eu seja, eu não chego nem perto do que precisa ser. Mas então Jesus pagou todo o preço dessa dívida, né? E Ele nos traz para o seu aprisco, Ele nos traz, né? Para o seu curral, né? Para o seu campo, né? Por isso Ele fala no Salmo 23, né? E leva-nos a pastos verdejantes, águas tranquilas de descanso, né? E Ele nos leva de tal forma, Ele quer dizer, pastos verdejantes, alimento, né? Por isso que Ele falou que o alimento, nem só de pão vai viver um homem, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz vida, o Espírito Santo nos traz vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ter conhecimento da luz, não vai ter a luz se não for por Jesus. Então Ele é a grande luz. E aos que viviam pela região e sombra da morte, todos estavam mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Aí resplandeceu o que? Resplandeceu-lhe a luz. Você passa a entender. Você entende coisas, né? Que eles veem em Jesus, que doutores aí não estão entendendo. Então está arvorando a falar do Evangelho, a pregar, a ensinar. A palavra diz que são cegos, guiando dos cegos, né? Como os sacerdotes no tempo de Jesus. Eles se arvoravam em doutores da lei, né? Aí Jesus falou: vocês são cegos, né? Vocês são cegos, vocês não estão vendo. Mas como de vocês dizem que vocês veem, o pecado de vocês ainda subsiste. É isso que ele falou. Então vem luz sobre a tua vida. Jesus é a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem, né? Então você foi iluminado, né? Essa representação está lá no tabernáculo, quando Moisés fez em figura e sombra, colocou lá o candelabro, né? Colocou ali as 7 lâmpadas no candelabro, simbolizando ali o espírito de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de fortaleza, de conceito, de temor ao Senhor, 7 espíritos de Deus, né? Então Jesus veio trazer iluminação. Você foi iluminado, você passou a entender, né? Mas você só pode entender o dia que você reconhece ser um pecador, né? Daí por diante passou Jesus a pregar, né? E a dizer: olha bem, arrependei-vos, né? Porque está próximo o reino dos céus, né? Então quer dizer, esse arrepender é reconhecer a natureza decaída, né? Que nós praticamos coisas inconvenientes porque não tínhamos disciplina e vivíamos na ignorância. Agora com Jesus não, Jesus vem e te traz a disciplina,
né? Para você andar nos caminhos dele, seguindo as ordens dele, né? Então ele fala do reino dos céus, né? O reino dos céus está representado para quem? Para aquele que é filho de Deus, né? Para aquele que reconheceu que precisa de Jesus. E diz aqui, né? Então, no verso 22, então, no mesmo, né? Não, no verso 23, percorria Jesus toda a Galiléia, fazendo o quê? O que Jesus fazia? Fazia pregações eloquentes, é isso? Falava de políticas, falava de historinha da carochinha, né? Entrava em conversa com as pessoas a respeito de outras coisas? Não. O que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas. Mas que tipo de ensino ele fazia? Que tipo de ensino? Né? Pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Né? Todas as vezes que você for pregar, que você falar, né? Principalmente pregando para as pessoas, ensinando para a pessoa, você falar coisas diferentes das Escrituras, você falar de si mesmo, né? Você vai ter retaliação. Fique na palavra. Quando você for, né? Porque todos nós somos sacerdotes, né? Sacerdotes reais, né? De geração eleita. Assim que Deus chama os escolhidos, os que foram chamados, os que aceitaram o plano de Deus sobre sua vida, né? Então, nós, né, pregando o Evangelho do Reino, fique no Evangelho, pega a palavra, medita nela, fique na palavra, porque quando você ficar na palavra de Deus, o que vai acontecer? Você está no esconderijo do Altíssimo, você estará protegido, porque Deus, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Olha, né? Então é uma cobertura que você tem, né? Você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Quer dizer, a sombra do Onipotente descansará. Quando você falar na palavra de Deus, né? Ainda que se levante coisas contra você, ainda que venham contestar, venham falar o contrário, venham mentir a teu respeito, Deus, então, Ele é o teu advogado, porque Ele zela. Ele falou isso aqui é minha boca na terra, né? E aí Deus vai te garantir. Deus, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas você falou a palavra? Falei a palavra, preguei o Evangelho do Reino, né? Então quem te garante é o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Ensinando, né? Nosso papel é ensinar, por isso que ele vai ir por toda a terra, fazer discípulo, né? Vai ensinando, né? Não tem discípulo, o Senhor manda discípulo, então para mim, o Senhor vai mover 10 dele, né? Ele vai trazer discípulo para você ensinar aquilo que de graça você aprendeu, de graça você vai passar. É assim que, né? Pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? A pregação do Evangelho do Reino traz cura, né? E a sua fama correu por toda a Síria. Quando você começar a falar da palavra de Deus, a ensinar dessa forma, né? O que vai acontecer, né? Vai ser acesa, foi acesa na sua vida uma lâmpada, né? Uma luz. E aí que você queira se ocultar, se esconder, não vai ser possível, porque não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, né? Nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cama, né? A vossa luz, né? A luz que está em vocês, né? Ela resplandecerá nas trevas, né? Pessoas que se opuseram a você, que criticaram a você, elas virão a você. Elas virão e saberão, né, que há uma diferença na sua vida, porque a tua luz vai brilhar. A tua luz, né? Que tipo de luz, né? Entendimento. Hora que você abrir a boca,
você vai falar das coisas do reino de Deus. Do reino de Deus. Olha a diferença, né? Então, isso vai trazer consolo para as pessoas, vão mudar situações. Quando você fala da palavra de Deus, situações são mudadas, ambientes são mudados, né? Famílias são mudadas, né? Pessoas são curadas, são transformadas, são libertas, né? Porque a luz, né, prevalece sobre as trevas, e as trevas não, né, prevalecerão contra a luz. É a luz que há em ti e que brilha para a glória de Deus, né? Então a sua fama correu, e a sua fama vai correr, né? Isso acontece com todos, né? A sua fama vai correr, mas a fama é sua, aí você vai trazer para si? Não. Glórias a Deus, glórias a Deus. Sempre você vai dar glória a Deus. Não aceite, né? Pessoas vêm para você está indo bem, você está fazendo isso, você é ungido, né? Aí o que você faz? Glórias a Deus, glórias a Deus. Aí você vai dizer: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Quer dizer, o que foi depositado sobre a minha vida pertence ao Senhor, né? Agora eu me alegro nisso, né? Você se alegra nisso, né? Porque isso é graça de Deus sobre a vida de todo aquele que crê, né? Então, trouxeram a mim então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Quer dizer, ele está dizendo: eu sou a luz, né? Eu vim trazer paz, eu vim trazer cura para vocês, eu vim trazer transformação, eu vim trazer o reino dos céus, né? Porque no reino dos céus não existe doença, não existe dor, não existe lágrima, né? É louvor e adoração, louvado seja Deus. Então, deixa a luz brilhar em você, né? Testemunhe do Senhor, né? Não se envergonhe do Senhor, fale, né? Não precisa aí falar com braveza, né? Apontar pecados, né? Não faça isso, fale a palavra do reino, né? Jesus as pessoas falam: você quer ser imitador de Jesus. Como é que você vai imitar? Fazendo o que ele fez, né? O que ele fez? Ensinando, né? Isso é importante, né? Enquanto muitos estão por aí querendo, né, receber aí honra, né, glórias humanas, né? Porque falam da palavra, né? Pregam, usam até recursos técnicos, tudo bem, cada um vai dar conta de si mesmo, né? Mas o papel do verdadeiro crente é ensinar pregando o evangelho do reino. Você fala do evangelho, né? Você é carta viva de Deus, né? A carta, você escreve a carta, né? Aqui a gente põe no correio e a carta vai e leva a mensagem. Agora, ele nos fez cartas vivas, porque nós estamos vivos, nós andamos, onde nos movemos, onde trabalhamos, nós estamos sempre ensinando, né? Você fala um versículo da palavra de Deus, você está ensinando, né? O que? O evangelho do reino. Isso vai trazer transformação nas pessoas. Você foi alcançado por um versículo. Alguém te disse um versículo, você ouviu, a tua vida foi transformada. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, né, você está ouvindo muitos versículos aqui, a tua vida seja transformada, né? Receba o evangelho do reino sobre a sua vida. Jesus é a grande luz que veio ao mundo e ilumina todo homem, né? A grande luz, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Veja essa grande luz em nome de Jesus. E aos que viviam na região e sombra da morte, né? Não tinha solução para as pessoas, né? Resplandeceu-lhes a luz. Receba entendimento da parte de Deus, glorifique a Deus, medite na sua lei de dia e de noite, e você será como, né, uma luz que brilha em lugar tenebroso, né? Curando, libertando,
as pessoas, levando salvação em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba graça para entender estas coisas, para compreender, para viver estas coisas, se colocando debaixo da potente mão de Deus, em nome de Jesus. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém.